Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do Fazendo na Prática. Hoje a gente vai trazer um conteúdo mais voltado para o que seriam trades ruins de se fazer. Quais tipos de trades ou em que momentos aí os trades não são favoráveis de serem realizados, né? Isso pensando num swing trade, beleza pessoal? Então vamos lá entrar no conteúdo aqui, que hoje está bastante interessante, estou bastante empolgado aí para trazer. Então, vamos começar aqui. O que seria uma forma aí de fazer um trade ruim? Nós temos dois motivos para fazer um trade ruim. Ou o momento do ativo não está interessante para você operar ele, ou você entrar assim de forma meio errada no mercado. A gente já fez um conteúdo já falando sobre entradas que são boas e entradas que não são tão interessantes assim. Então hoje a gente vai focar um pouquinho mais na parte de momento de fazer operações. Como a gente sabe, dentro do mercado nós temos três tipos de tendências que o mercado vai estar, três tipos de movimentos que o mercado vai estar fazendo. Ou ele vai estar em alta, ou ele vai estar em baixa, ou ele vai estar em consolidação ou lateralização, dependendo aí de como é que vai estar as movimentações do mercado. Beleza? Então é mais ou menos isso. Quando que você vai querer fazer um trade, por exemplo? A hora que o mercado tiver uma movimentação ou de alta ou de baixa. Se for, por exemplo, uma ação, o mais interessante aqui é quando você quer ganhar dinheiro numa movimentação de alta ali, você entrar na hora que o mercado está direcionado nesse momento. Então, por exemplo, pegar uma linha, uma tendência de alta igual essa aqui, seria interessante fazer uma operação. E quando que não seria um momento ideal, por exemplo? O mercado igual aqui, esse período aqui, praticamente setembro, a metade de outubro inteiro aqui, nós tivemos um período grande até de lateralização do ativo aqui da Magazine Luiza. Então esse período aqui não estava muito interessante fazer trades com ele. Por quê? Porque aqui o mercado ainda estava definindo o que ele ia fazer, se ele ia subir, ou se ele ia cair. O mercado veio, testou umas 4 vezes a resistência aqui dos 21,56, e depois pegou mais força e subiu. Beleza? Aqui de novo, ele fez, depois da retomada da alta aqui, que ele teve uma empolgação maior, bateu nos 26,57 aqui, fez uma correção, e depois testou subir novamente, não conseguiu. O que é que está acontecendo aqui? Uma nova lateralização do mercado, um pouquinho com um possível início aqui de uma puxada de alta, ainda não se consolidou, mas deve fazer um teste aqui na região dos 50%. Se ele se manter subindo, pode ser interessante aí talvez uma entrada no papel, que ele está se desdobrando aí para uma possível alta do mercado novamente. Porém, se ele descer aqui novamente, ele vai continuar nessa lateralização ali do ativo. Aqui nós temos outro indicativo aqui, muito interessante. E esse aqui é o ponto, digamos, a dificuldade de você operar no mercado um pouco lateralizado. Quando a gente trabalha, a gente tem dois tipos de ativos dentro do mercado. Alguns ativos a gente pode considerar eles mais sólidos dentro do mercado, quando a variação dos preços dele não ocorre de forma tão alta assim, e tem ativos que são mais sensíveis ao mercado, então eles acabam oscilando muito dentro da Bolsa de Valores. Isso aí às vezes pode ser um problema, principalmente se ele estiver no momento de lateralização. Por quê? Se eu entro, por exemplo, no momento em que o mercado está meio lateralizado, eu entro num desses topos aqui, momento que o mercado der uma corrigida, o que vai estar acontecendo com a minha operação? Eu vou estar perdendo dinheiro. E se o ativo ele varia muito de preço, o que vai acontecer com a minha operação? Eu vou perder muito dinheiro. Basicamente isso.
Então, por isso que você tem que fazer escolhas aí interessantes e marcar os momentos interessantes de você fazer o trade. Por exemplo, não adianta eu entrar num momento em que o mercado está meio lateralizado desse jeito aqui e querer fazer, digamos assim, um trade meio arriscado dentro disso aqui. É que às vezes, se eu pego um patamar, por exemplo, mais consolidado, né, por exemplo, um patamar de uns 17, 10 aí, ou de uns 15 assim, eu ainda estou numa entrada meio que interessante, né, digamos assim. Agora, se eu pego o mercado um pouco mais acima, assim, o que é que vai acontecer? Ou você está com um objetivo bem curto de operação, né? Ou você vai ter que ficar esperando até o mercado sair desenrolar essa lateralização aqui e seguir uma tendência. Porém, você vai ficar muito exposto ao mercado, né? Muito exposto dentro da bolsa de valores, porque as chances de o mercado cair numa operação dessa aí também ela acaba aumentando bastante. Então você consegue entender por que às vezes entrar no momento desse aqui não é muito interessante? O que dá para você fazer, por exemplo? Um negócio que é muito interessante dentro desses trades ruins, né, desses momentos ruins de fazer trade, é que você vai observando o mercado. Por exemplo, aqui o mercado testou uma, testou duas, testou três. Na quarta ele tentou ir um pouquinho mais para baixo. O que aconteceu? O mercado não foi, né? Isso aqui pode ser uma oportunidade interessante de trade. Por quê? Porque o mercado já fez vários testes das resistências, dos suportes aqui, e o mercado não teve muita força para descer, né? Então, se o mercado ele não estava com muita força para ir para baixo, o que ia acontecer? Possivelmente o mercado ia para cima, e foi mais ou menos o que aconteceu, né? Você pode ver aqui, né? O mercado veio uma, duas, três, quatro. Na hora que o mercado viu, ó, isso aqui não vai para baixo não. O que aconteceu? O pessoal entrou comprando o produto, né, e entrou na operação. Então, assim, no momento que o mercado estiver meio lateralizado, meio consolidado, né, é momento de você ficar observando o mercado. Não é momento de você querer entrar num trade, né? Você tem que ficar observando o mercado para ver para que rumo o mercado vai tomar. Depois que o mercado tomou um rumo, né, você fica esperando a oportunidade aí, a hora que o mercado iniciar uma nova tendência, você entra na onda aí para surfar ela. Simplesmente isso. É bem engraçado assim, mas é bem bacana fazer essa própria analogia com o surf. O que o surfista fica fazendo? Ele fica esperando a onda, né? Ele não tenta surfar qualquer onda que aparece para ele. Não. Ele quer pegar aquela onda que vai ser top para ele, que vai render ali uma boa pontuação. Uma boa onda ali que vai gerar prazer nele, né? Se for um surfista aí por hobby. Então, não é qualquer onda que ele vai entrar na onda certa. É igual no trade aqui. Você não vai entrar em qualquer operação, você tem que esperar a operação correta para você entrar. Isso aqui é ruim para você operar. Por exemplo, se você pega ainda embaixo, é menos ruim que você pegar na parte de cima ainda do mercado. Conselho aí que é sempre importante, você vê que o mercado está muito lateralizado, se você estiver na operação, liquida a operação, compensa esperar fora do mercado que você consegue raciocinar de forma mais tranquila, de forma sem interferências, da parte emocional, e você consegue tomar decisões mais lógicas, mais racionais aí para você fazer um trade. Você consegue observar melhor o que está acontecendo no mercado. Vamos ver outra aqui? Isso aqui já é um papel um pouco mais interessante na questão do que? É um papel um pouco mais sólido, é uma empresa já mais consolidada no mercado, ela vinha numa tendência de alta bem forte, fez aqui um movimento um pouquinho mais de correção, ficou um tempo aqui meio de consolidação, meio lateralizado aqui, para depois retomar a tendência de alta dela. Então, aqui, por exemplo, eu entraria num trade
no momento que o mercado estava fazendo essas loucuras aqui? Possivelmente não. O que eu faria? Esperaria o mercado acalmar, né, ver o que ele ia responder. Possivelmente entraria no trade no momento que o mercado, por exemplo, rompesse essa linha aqui, essa resistência, ou essa daqui, né? E daí o mercado possivelmente me indicaria aí uma possível alta nos trades. Outra oportunidade interessante aqui, né? Esse ativo aqui, o mercado veio, né, testando, veio de alta, algumas correções no meio do caminho, né? É um ativo também bastante interessante, bastante sólido no mercado. Veio no momento aqui meio de teste aqui, meio de retomada de força, né, que a gente chama no mercado, né? O momento que o mercado realmente pegou força novamente, né? Viu que o mercado não ia para baixo mesmo. O que ele fez? Retomou a alta. Isso aqui ainda é um movimento um pouquinho mais tranquilo de você fazer a operação, né? Você vê aqui, por exemplo, um mercado aqui sem muita força de queda, né? Você vê aqui que as oscilações eram bem baixas assim, praticamente respeitou muito a parte da região aí do suporte. O Edge é outro ativo bastante interessante no mercado aí, nos últimos tempos tem saltado bem, né? Mas, por exemplo, no período aqui de agosto a setembro aqui, nós tivemos uma região meio que lateralizada, né? Uma região um pouquinho mais irregular, né? Testando aqui o que o mercado ia fazer. Porém, o ativo em si está muito interessante, né? A estrutura da empresa está bastante sólida e o mercado realmente não teve muita força para corrigir muito abaixo aqui dos 61. E o que aconteceu? O mercado voltou a subir novamente, né? E aparentemente chegou num patamar aqui mais consolidado aqui, né, próximo dos 80 até os 70 aqui, onde fez uma nova correção, talvez tente voltar aos 80 novamente. Pelo menos é o que indica aí as movimentações. Vamos trazer um pouco para as commodities isso aí também, né? As commodities é um pouco mais complicado de você olhar isso aí no histórico por conta aí que os contratos eles têm prazo de vencimento, né? Mas, por exemplo, aqui, eu pegar essa parte aqui do mercado e tentar fazer trades aqui, principalmente se for swing trades, o que eu tenho que fazer para não ser um trade ruim? Primeiramente, eu tenho que fazer trades bem curtos, né, com objetivos bem curtos e stops bem planejados. Por quê? Porque o mercado aqui ele não tem muita decisão, tinha muita especulação, principalmente nos primeiros dias aqui, as primeiras 2 semanas aqui, teve uma especulação muito forte. Por quê? Porque o mercado tinha chegado próximo do topo que ele devia estar, né, e nisso teve muita especulação, o pessoal querendo retomar um pouco dos ganhos e tudo mais dentro do mercado. E fazer trade aqui é interessante? Às vezes pode ser, né? Se você está atento ao mercado e está com tempo livre para acompanhar o mercado, é um trade muito bacana. Agora, se você não tem muito tempo para você fazer operações, isso aqui não é um trade muito interessante para você fazer. Por quê? O mercado não está mostrando tendência nenhuma. Está simplesmente subindo e descendo, meio que corrigindo posições, né? Realizando lucros, diminuindo perdas e tudo mais. Isso aqui não é muito interessante para quem opera num swing trade, por exemplo. Essa outra movimentação aqui também não é muito interessante. Mas essa aqui, por exemplo, ó, o mercado o que fez? Veio, fez
um teste aqui, né? Testou, subiu novamente, fez outro teste, veio vários dias testando, né? Rompeu os 78,70 aqui. O que aconteceu depois que rompeu? O mercado seguiu uma tendência bem interessante. Poucos dias aqui voltou, teve uma oscilação de R$10. Chegou num patamar onde o mercado falou, opa, aqui não é o preço ideal para ele não. O que fez? O mercado voltou a subir novamente, né? Voltou próximo aí dos 83, que era o preço topo do mercado aqui. Então, assim, tem que ficar de olho aqui, né? E evitar ao máximo esses momentos de lateralização, esses momentos aqui de consolidação do mercado, né? Porque fazer trade ali é um momento muito ruim. Não impede você de fazer trade, porém, né, o seu trade tem que ser em curto prazo, né, às vezes até um day trade, não sei, de você operar. Então, assim, não é um local muito bacana para quem quer operar swing trade. Por exemplo, o boi aqui, né, boi às vezes é mais raro você ver, mas, por exemplo, assim, às vezes ele tem esses momentos de lateralização do mercado, né? O mercado teve uma queda aqui, teve uns dias aqui onde ele teve poucas negociações, tentando entender o que ia acontecer. O mercado viu que tinha a possibilidade de mais queda, simplesmente tomou a queda, né? Então, assim, observar o mercado nesses pontos aqui, a hora que o mercado decidiu onde é que vai, né? Bola para frente, segue a onda. Não fica pegando ondinha e fica tentando se aventurar no mercado, que geralmente aí pode dar fria isso aí. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Espero ter acrescentado aí um pouco da minha experiência aí, de mercado com vocês. E tenham todos uma excelente semana, né? Um excelente ano novo aí para vocês. Nos vemos aí na próxima semana aí com mais um pouco de conteúdo, né? Um conteúdo técnico aí para vocês.